Bom, pessoal, como agora a gente vai entrar muito na parte teórica da perda de carga, eu achei importante trazer para vocês os tutoriais no YouTube, melhor, voltar com os tutoriais no YouTube. Por quê? Senão a nossa aula fica muito carregada e a gente não consegue aproveitar o tanto que a gente precisa para resolver os exercícios, que são uma coisa muito importante para a gente compreender essa disciplina que é fenômenos de transporte. Então, o primeiro tópico que eu trouxe para vocês é a experiência de Reynolds. Daqui a algum tempo, daqui a alguns minutos vocês vão entender o que é Reynolds e por que ele é tão importante para a gente. Mas por enquanto, eu só vou explicar para vocês como foi feita a experiência dele. Então, quem que era o Reynolds? Reynolds era um cientista, uma pessoa muito legal, que começou a perceber que o escoamento das diversas coisas, principalmente na natureza, são diferentes. Então, ele queria ver como funcionava esse tipo de coisa, esse tipo de escoamento. Então, o que ele fez? Ele criou esse equipamento, né? E a partir desse equipamento, o que consistia, né? Aqui a gente tinha um reservatório. Esse reservatório estava cheio de líquido com corante, tá? Então, vamos por água com corante. Esse reservatório tinha uma válvula aqui e tinha outra válvula aqui. Válvulas, entendam, registros. Então, aqui ele podia abrir e aqui ele podia abrir. Ele colocou esse reservatório e, saindo desse reservatório, tinha um tubo. Esse aqui. E ele montou, vocês estão vendo? 3 tubos diferentes. No caso, né, esse é um. Isso aqui é o que acontece depois, tá, gente? Então, esse seria um, esse seria outro e esse seria outro, tá? Então, ele montou 3 tubos diferentes. E a partir desses tubos, que eram transparentes, ele quis observar como funcionava o escoamento dessa água com corante. Então, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi, nesse reservatório, né, com corante, ele abriu essa válvula aqui e essa aqui, a válvula C, estava fechada. Então, ele abriu a válvula e deixou ele em repouso por um tempo. Então, vocês concordam que com o tempo, né, a coisa vai estar assim, né? Tá. Bom, então ele deixou esse negócio em repouso por um tempo. E aí, depois de que observou, né, que a coisa estava certinha, ele começou a abrir a válvula C. E o que ele observou? Em um primeiro momento, quando a válvula C não estava muito aberta, né, que ela estava mais ou menos assim, o escoamento, ou seja, a linha do corante era assim, tá vendo? Era linear, era algo constante e linear. E ele foi abrindo mais, para ver o que acontecia. Então, ele veio aqui e ele abriu um pouquinho. Então, aquela linha que antes era linear, tá vendo que ela começa a ter algumas mudanças? Ela começa a ficar mais randômica. Eu não sei, randômica não é a palavra, né, gente? Ela fica assim mais maluca mesmo. E, por fim, ele pega e abre totalmente essa válvula C. Aí, o que ele observou com o tempo, né? Desse para esse. Aqui, no fim, vocês podem observar que o corante começou a se quebrar, tá vendo? Em diversos pedacinhos. E quando chegou nesse último, os diversos pedacinhos estavam aqui, só que depois eles desapareceram. Por quê? Porque o escoamento era tão forte que o corante já desaparecia assim que começava, tá, pessoal? Então, quero que vocês observem. Então, a gente tinha 3 situações. Essa 1, na qual ele abria um pouquinho a válvula C. A 2, na qual ele abria um pouco mais a válvula, mas não inteiramente. E a 3, na qual ele abria totalmente e, consequentemente, o corante desaparecia dentro do escoamento no tubo transparente. Tá. Então, o que isso me diz? Bom, através dessa experiência, Reynolds conseguiu chegar em diferentes tipos de escoamento que existem. Como assim? Bom, a partir disso, ele descobriu que existia um escoamento que é chamado de linear, ou seja, esse aqui, que é uma linha constante. Ele descobriu que existia um escoamento chamado de transição, ou seja, ele ainda está
entre o escoamento 1 e o escoamento 3. Então, ele começa linear e no meio ele vira assim, começa a desaparecer o corante. E o último é o escoamento que a gente chama de turbulento. O que é o escoamento turbulento? É quando você abre totalmente a torneira da pia da tua casa, quando sai aquele montão de água, tá? Então, ele chegou nessa seguinte conclusão. Então, a gente tem o escoamento linear, o escoamento turbulento e o escoamento de transição. Agora, eu vou explicar para vocês qual é a diferença, né? Como que... a diferença vocês já entenderam, né? Mas como funciona cada um e o que Reynolds, a partir dessa observação, conseguiu propor para todos nós que somos engenheiros. Bom, então Reynolds chegou nessas classificações. Então, eu vou explicar mais a fundo cada classificação, porque cada uma tem diferentes características. Então, com a pequena abertura daquele registro, a gente tem, né, o classificado como escoamento laminar. A camada de fluido se comporta como lâminas, ou seja, é uma sobre a outra. Os filetes líquidos são paralelos à tubulação. E as suas principais características são as pequenas velocidades. E elas normalmente ocorrem em líquidos que são bastante viscosos. Por quê? Porque é mais difícil o escoamento. No caso desse escoamento, que é o laminar, a gente vai ter um RE, ou seja, um número de Reynolds menor do que 2100. Então, toda vez que o escoamento é laminar, significa que o número de Reynolds é menor do que 2100. Bom, então, depois que ele fez uma abertura maior do registro, houve a classificação como escoamento de transição e o filamento se parte ramificando-se. O escoamento de transição, ele ocorre entre 2100 e 4000. Então, quando o número de Reynolds está entre 2100 e 4000, ele é considerado um escoamento de transição. E, por fim, a gente tem a abertura total do registro. O que acontecia, então? É classificado como escoamento turbulento. O filamento do corante se dissolve totalmente na massa líquida, então ele desaparece. E quais são as principais características? Normalmente eles ocorrem em fluidos pouco viscosos, como a água, e quando existem grandes velocidades na tubulação. O número de Reynolds, nesse caso, é maior que 4000. Então, como vocês devem ter percebido, aqui é menor que 2100, aqui entre 2100 e 4000, e aqui maior que 4000. Mas, enquanto Reynolds fazia esse experimento, ele reparou que a função desse número, que ele chamou de número de Reynolds, ou seja, RE, não era somente uma função da velocidade. Ele também dependia do diâmetro da tubulação, da velocidade da tubulação e da viscosidade. Então, esse número aqui, né, que é um índice, ele é obtido a partir dessa fórmula aqui, que é diâmetro vezes a velocidade dividido pela viscosidade do fluido. E é importante destacar, né, que apesar desse número ser adimensional, você tem que entrar com todos os dados na mesma unidade de medida. Então, o diâmetro tem que ser em milímetro, a velocidade, né, em metros por segundo e a viscosidade em metros quadrados por segundo. Ok, pessoal? Esperam mais um pouquinho, que daqui a pouco eu volto com mais um pouquinho não, né? Mais uma parte da nossa explicação. Temos aqui, então, outra coisa que não foi observada por Reynolds, mas que é importante porque diz respeito aos diferentes tipos de escoamento, que é a camada limite. O que é a camada limite? Camada limite é a região em que forças de atritos retardam o fluido de sua velocidade externa para um completo repouso, ou seja, não sei se vocês já observaram, mas de vez em quando você fica olhando muito, né? Ou quando você está muito entediado, como acontece de vez em quando comigo, vocês já repararam que parece que o fluido ele forma ele adere às paredes, assim, do conduto? Tipo, como se ele
a parede freasse ele. É como se fosse um pequeno atrito. Essa é o que a gente chama de camada limite. Ou seja, dentro desse esquema, né? É essa parte aqui. Ou seja, ó, tá vendo? Ó, começa, a velocidade está normal, ela começa a aderir na parede do fluido. Então, layer of retarded fluid, ou seja, camada onde o fluido é retardado. Então, isso é camada limite, tá, pessoal? E o outro aspecto que é mais importante que a camada limite, que é a rugosidade. Então, o que é a rugosidade? O que é algo rugoso? Bom, algo rugoso é algo áspero, ou seja, é a aspereza que uma tubulação possui. Não só uma tubulação, pode ser um canal, pode ser um objeto. Então, quando você, por exemplo, toca num tubo de concreto e num tubo de PVC, vocês concordam que um tubo de concreto vai ser bem mais áspero do que um tubo de PVC. E por que isso, né? É principalmente causado por essas ranhuras. Ou seja, os materiais, eles não são, né? Eles não são lineares. Não existe material perfeito, assim, lisinho. Então, esse fator atrapalha no escoamento dos líquidos, dos fluidos. Então, o que a gente tem? A gente vai ter que a rugosidade relativa, que é o que eu chamo de epsilon, vai ser igual à rugosidade do fluido dividido, do fluido não, né? Da tubulação, dividido pelo seu diâmetro. Bom, então quero que vocês lembrem do epsilon, ou seja, a rugosidade relativa, e do número de Reynolds, ou seja, é o diâmetro vezes a velocidade dividido pela viscosidade. Essas duas fórmulas, pessoal, vão ser muito importantes para a carreira de vocês. E daqui para frente vocês vão usar ela muito, não só na minha disciplina, mas em todas as disciplinas que vão vir adiante. Bom, vocês devem estar olhando para essas duas fórmulas e pensar, tá bom, mas eu vou usar para quê? E é aí que a gente entra na última parte da nossa aula, que é a que eu mais gosto, tá? Então, esperem um momentinho, que eu vou apagar tudo isso e eu volto a falar com vocês. E agora, vocês entraram dentro da última parte da nossa aula e é a que eu acho mais legal. Tudo bem que eu também acho muito legal o Reynolds e vocês vão ver que é uma coisa que vocês vão usar demais, tá? Mas Darcy Weisbach foi, para mim, foram, né, no caso, porque tem o Darcy e tem o Weisbach, são duas pessoas, foram uma das maiores mentes dentro do fenômeno de transporte, dentro da hidráulica, que já existiu, tá, pessoal? Por quê? Porque esses dois carinhas, esses dois cientistas, eles chegaram numa fórmula na qual a gente pode calcular a perda de carga que ocorre em tubulações. Essa fórmula é chamada de fórmula universal. Por que fórmula universal? Porque ela pode ser aplicada em qualquer tubulação com qualquer escoamento. Então, ela pode ser aplicada em qualquer... Vou colocar situação, tá, pessoal? Porque aí a gente abrange mais. Tá bom, Bruna, mas e aí? Qual que é a fórmula universal? Bom, como essa fórmula é muito importante, eu, Bruna, fiz um método para sempre lembrar dela. E eu espero que vocês também lembrem, tá? Que é ΔH, ou seja, perda de carga, é igual a Flávia ao quadrado, ou se você preferir Flávio ao quadrado, dividido por d de diâmetro, tom de to, go, gravidade. Então, a fórmula universal é ΔH vezes FL V² sobre diâmetro vezes 2 vezes a gravidade. Tá. Então, desses coeficientes, né, vocês conhecem todos. O L é o comprimento, o V a velocidade, o G a gravidade e o diâmetro, né, o símbolo do diâmetro é o diâmetro. E como que eu descubro o F? O que é o F? O F é o que a gente chama de fator de atrito. E o mais legal e o mais chato dele é que ele depende do escoamento para ser calculado. Então, eu vou ter, conforme meu F, o cálculo do F
é relativo ao tipo de escoamento que eu tenho. Se eu tiver um escoamento laminar, o meu F vai ser igual a 64 dividido pelo número de Reynolds. Ok? Belezinha? Belezinha. Agora, se meu F for de um escoamento turbulento, aí eu vou ter que saber o meu número de Reynolds, a minha rugosidade relativa, e a partir daí eu vou ter que utilizar um diagrama de Mould. Opa. Para descobrir o meu F. Então, eu vou ter que calcular o RE, que é o número de Reynolds. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu tenho um exercício, calculo o meu número de Reynolds. Se der menor que 2,100, menor que 2,100, utilizo essa formulazinha, já obtenho o F diretamente. Agora, se ele for maior que 4.000, já era, gente. Vocês vão ter que utilizar o diagrama de Mould e vão ter que obter o F a partir dele. Como eu uso o diagrama de Mould? Isso é um assunto muito importante e que eu só vou ensinar para vocês na aula. Por quê? Porque a utilização do diagrama de Mould é o principal fator para a gente poder aplicar a fórmula universal de perda de carga. E só aí vocês vão poder começar a fazer exercícios no qual vocês calculam a perda de carga. Portanto, por hoje, né? É só isso mesmo, pessoal. Desejo a vocês bons estudos. E caso vocês tenham alguma dúvida, peço que vocês entrem em contato comigo, tanto pelo Google Classroom quanto por e-mail. Obrigada por prestarem atenção e por chegarem até o fim desse vídeo. Um abraço a todos.